Então, vamos começar? Então, boa tarde, professores. Sou a professora Mariana, estou com PCNP de Matemática. Sejam bem-vindos ao nosso TPC de hoje, de Ciências da Natureza e Matemática, do dia 23/7/2020, e a quinta reunião online dos nossos professores de tecnologia. Espero que esse momento seja bastante produtivo a vocês. Hoje, em especial, está conosco o PCNP Bruno, de Tecnologia. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Mari. Boa tarde, equipe. Boa tarde aos participantes. Já aproveito para agradecer a parceria, tá, Bruno? Em nome de toda a nossa equipe, que também está aqui nessa reunião de hoje, que são os PCNPs Gerson. Gerson, boa tarde. De Química. Marcelo, de Ciências e Biologia. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos, boa tarde a Mariana. Ronaldo, de Física. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Uma tarde de aprendizado para nós. Boa tarde, Rose, também de Ciências e Biologia. Isso. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, professores. Boa reunião para nós. Boa tarde, Vanderlei, também de Matemática, nosso PCNP de Matemática. Boa tarde a todos e que tenhamos aí uma reunião bem produtiva. Até mais. Então, vamos lá? Vamos iniciar? Sim. Iniciaremos nossa reunião de hoje com a nuvem de palavras do nosso último ATPC, tá? Foi no dia 9/7/2020. Então, no final da nossa reunião, a gente pediu para os professores presentes avaliarem a nossa reunião em uma palavra. E esse foi o nosso feedback. Então, gostaríamos muito de agradecer a todos por esse retorno e estamos sempre aqui buscando oferecer o melhor para vocês. Tá bom? Pedimos também na nossa última reunião uma sugestão para esse ATPC. Então, em primeiro lugar, ficou metodologias ativas. Em segundo lugar, produção de videoaula utilizando o Classroom. E em terceiro lugar, tecnologia. Então, pensamos em mesclar esses três assuntos no dia de hoje, porém, utilizando o YouTube para a produção de videoaulas, tá bom? Pegamos esses três primeiros. E antes de entrar nos objetivos, vamos para os avisos, tá? Hoje estamos na nossa reunião em formato de live, vocês já puderam perceber, né? Algumas coisas são diferentes. A gente está fazendo nesse formato para contemplar mais participantes. Nesse formato não tem microfone disponível, mas vocês podem acessar no campo de perguntas e respostas. A qualquer momento, se vocês tiverem alguma dúvida, quiser colocar alguma pergunta, tá? Então, pelo celular, vocês vão clicar naquele ícone de diálogo lá em cima, no canto superior direito. No tablet também, a mesma coisa. Pessoal, parece que deu algum problema, viu? Por quê? É delay, Tá, Gerson. na tela tá dando um link quebrado. Para mim tá Tava normal. aqui até agora, tava normal. Não, eu tô falando pelo celular. E tem gente que já postou aqui que não tá assistindo. Não sei se continua. Por isso que eu tô falando, porque de repente tá falando aí não... Eu tô acompanhando pelo tablet e também tá normal. Tá funcionando direitinho? Tá. Sim. Tá, então... Só no Desculpa, celular e também. pode continuar. Então, voltando, tá, gente? Se vocês quiserem mandar alguma pergunta, vocês vão no ícone lá em cima, quem tiver com celular, na caixa de diálogo, tem um pontinho de interrogação, a mesma coisa para o tablet. E para quem está no notebook, computador, é nesse campo à direita, tá? Obrigada pela atenção de vocês. Eu passo a palavra. Olá, pessoal. Boa tarde. Então, a nossa TPC de hoje, né? Meu nome é
professor Vanderlei, atualmente como PCNP de Matemática da DE, e vou fazer aqui a parte introdutória da nossa fala. Então, quais são os nossos objetivos hoje, né? Apresentar as funcionalidades básicas do YouTube, né, a fim de se identificar as informações do seu canal, enviar e localizar os vídeos, exemplificar o uso do YouTube alinhado às metodologias ativas, tá, para o planejamento de aulas remotas ou presenciais do professor, e entender maneiras de se impulsionar um canal com objetivos pedagógicos. Bom, que viés que a gente pode encontrar aí entre o YouTube, né, e a nossa prática pedagógica? Então, a gente tem aí 3 opções, né? Eu posso querer postar vídeos esporadicamente e somente para os meus alunos, né? Essa é uma possibilidade. A segunda, eu quero engajar meus alunos para além das aulas remotas, e essa palavra engajamento, né, ela entrou bastante também na devolutiva que vocês nos deram em termos de sugestão, né, de como fazer para engajar os alunos nesse período de aulas remotas. Talvez essa segunda possibilidade aí venha ao encontro, né, dessa necessidade. E ainda tem uma terceira opção, que eu quero impulsionar meu canal, né, para que este ajude os meus e outros alunos também. Então, deixar isso o mais público possível. Então, nós vamos iniciar, né, a nossa primeira interação, né, e aí vocês vão ter que, né, responder para a gente o seguinte, né, 2 alternativas aí. Se vocês gostariam de ter um canal e de gravar vídeos com imagem e suas próprias vozes, né, então quero eu mesmo me apresentar para os meus alunos, ou se você gostaria de ter um canal, mas você se sente desconfortável, né, em fazer gravações, né, e vídeos que sejam apresentados por você mesmo. Então, né, para essa nossa primeira interação, nós vamos fazer o uso do Slido, tá ok? E aí, nós enviamos a vocês, né, um comunicado, pedindo para que vocês se preparassem aí com uma certa antecedência. Caso alguém não tenha lido o comunicado a tempo e tal, a gente ainda vai dar um tempinho para que vocês se preparem. Então, é o seguinte, ó, nós vamos usar o Slido. Então, temos 3 opções, na verdade, né? Uma é vocês baixarem o aplicativo, né, no celular de vocês, e a outra é, se vocês estiverem no computador, utilizar o navegador, né, ou também o navegador no celular. Aí não há necessidade de baixá-lo. Aí a gente vai dar um tempinho, né? 1 minutinho, Bruno, tá bom? O pessoal se posicionar? Sim, aí o pessoal vai acessando o site e abrindo o aplicativo. Agora eu vou fechar o compartilhamento aqui para todos para abrir a tela do Slido. Enquanto isso, e aí eu passo o código para o pessoal. Tá ok. Então, aquelas 2 questões que eu passei para vocês, pessoal, elas vão ser, né, feitas a vocês agora a partir do Slido. Então, tá aí o código, né? Quando vocês entrarem, acessarem o Slido aí, ele vai solicitar um código para que vocês possam participar aí do quiz. Então, o nosso código, como o Bruno já disse inicialmente, esse vai ser o mesmo código, né, para as demais perguntas que fizermos aí ao longo da apresentação. 16060. E fiquem à vontade e podem começar a responder. Vamos deixar 1 minuto para o pessoal responder esse? 1 minutinho, né? Então, beleza.
Temos 16, 18 respostas. Tá bom, vamos aumentando. 23. Estamos com quantos participantes na sala, Bruno? Dá uma olhada aqui. 190. Só aproveitando o tempo aqui, ó, a Alessandra disse assim, às vezes aparece que o navegador não suporta, mas é só sair e entrar que volta tudo certo, tá ótimo. Isso aí. Enquanto o pessoal vai votando aí, tô vendo que tá subindo algumas perguntas no chat aí do pessoal falando que tá sem som, mas eu acredito que esse problema deve ser localizado, viu? Localizado, eu estou acompanhando aqui, tá normal. Perfeito. Uhum. Acredito que sim, porque muitas pessoas falaram que o som estava normal. Ó, tá Problema dando de conexão, quase... às vezes cai a conexão. Desculpa, Bruno. Não, tudo bem. Tá dando quase 2 minutos de interação, a gente tá batendo 100 votos aí. Vamos só esperar mais um pouquinho para ver se o pessoal consegue, para ir se habituando para as próximas interações, né? Isso. 103. Vamos deixar mais uns minutinhos, que a gente aguarda. Só aproveitar então para explicar para todos também. Ó, se em determinado momento eu trancar aqui a votação, no celular de vocês, quem está utilizando no celular ou no navegador, vai ver que automaticamente a votação fecha, e aí não consegue mais interagir. Quando vocês olharem para a live, vai ver que vai estar aberto ainda, mas é porque a live vai ao ar com um atraso de 20 segundos, tudo bem? Só para vocês entenderem aí o porquê. Tá dividido, né, gente? Tá bem dividido aí, ó, 50%. Tá bem meio a meio aí. Agora, um ligeiro acréscimo aí das pessoas que se sentem desconfortáveis em gravar os próprios vídeos aí. Sim. Que é normal, né? Pegou todo mundo de surpresa essa necessidade. Exatamente. Bom, estabilizou no 124. Se você quiser prosseguir com esse dado aqui. Agora, 126. Vou trancar a votação. Tá ok, para a gente dar prosseguimento, né? E aí, aqueles que porventura não conseguiram votar agora, mas já conseguiram baixar aí o Slido e tal, vai ter as próximas questões aí, né? As próximas interações, vocês podem participar, tá bom? Isso. Então, tá na tela aí, né? As respostas. 53% dos professores, né? Gostariam de ter um canal no YouTube, mas não se sentem lá muito confortável para gravar os próprios vídeos, né? E, em contrapartida, né, 47% dos professores gostariam de ter um canal no YouTube e fazer aí as próprias, né, gravações para disponibilizar para os seus alunos. Perfeito. Então, a TPC de hoje ela foi montada de tal forma que a gente vai acabar, né, suprindo, né, dando resposta a vocês aí para ambos os casos, tá ok? Então, fechando aqui.
Então, nós, né, quando falamos de YouTube, nós temos aí 3 possibilidades que aparecem na tela aí para vocês, né? A primeira, onde aparece o professor, né, como aí um apresentador mesmo do conteúdo, só ele na tela, né, fazendo uma explanação. A segunda possibilidade, que é a do meio aí, o professor vai falando, né, e o determinado assunto, né, simultaneamente vai aparecendo no outro lado da tela, né, e temos, né, a terceira possibilidade, que é uma possibilidade aí um pouco mais interativa, né, a imagem do professor fica num canto da tela e as projeções de imagens, né, e materiais vão acontecendo ao fundo. Então, aí nós temos, então, a possibilidade para aquele professor, o professor que ele se sente confortável, né, de estar fazendo aí uma apresentação com a sua própria gravação de imagem e voz para passar para os alunos, então as 3 possibilidades ali apresentadas, elas, né, se encaixam muito bem nesse perfil. Porém, para aqueles que não se sentem lá muito confortáveis, ainda também tem a possibilidade dele fazer apenas uma narração, né? Então, ele pode preparar os slides, né, e ele vai narrando esses slides sem que ele tenha a necessidade de aparecer. Ou ainda pode fazer também na modalidade aí de screencast, né? Aí, nesse caso, é quando você quer que o aluno, por exemplo, aprenda a utilizar um determinado aplicativo e você vai passando para ele um roteirinho de como fazer o passo a passo da interação. Então, tá ótimo. Pode passar, Bruno. E ainda tem, né, uma outra possibilidade aí, que seria a pessoa apenas, né, utilizar o canal do YouTube para separar algum material, alguns vídeos, para que os alunos, então, possam acompanhar. Então, nesse modelo, o professor vai disponibilizar links para que o aluno acesse, né, e esses links são de outros, né, professores, né, outras pessoas que fizeram a gravação, e o professor vai disponibilizar aí no canal dele para que os alunos possam assistir. Obviamente, aí tomando todo cuidado com direito autoral, né, dando a fonte, explicando direitinho de quem é o vídeo originalmente, por quem foi produzido, né, e tudo mais. Boa tarde. Boa tarde a todos. Sou o Ronaldo, PCNP de Física. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre postar um vídeo. Eu quero somente postar vídeos esporadicamente, somente para os meus alunos. Eu não quero postar vídeo que dê visibilidade para todo o público que vai lá na busca do YouTube e coloca lá e aparece esse vídeo. Não, eu quero só trabalhar com os meus alunos, postar vídeo esporadicamente, ou cair naquele caso que o Vanderlei falou, eu só quero colocar alguns links, alguns vídeos já selecionados para os meus alunos ver, né? Eu não quero fazer um canal que ficar ali colocando vídeos todo dia, atualizando, né? Eu quero só tratar com os meus alunos. Então, a gente vai ver isso aqui nessa parte. Então, a gente vai ver como localizar informações de sua conta, como enviar um vídeo, entender a aba Detalhes, classificar o público-alvo do vídeo, entender a... Vamos lá. Então, na tela inicial do YouTube, vocês aí estão vendo uma tela inicial do YouTube normal. Ela está preta porque a pessoa que fez, né, no caso o Bruno, ele usa a parte noturna, né, a tela escura mesmo. Isso é uma configuração do Google, né? Quem quiser pode fazer também, né? Mas é uma tela inicial, né? Como se eu tivesse clicado lá no YouTube na tela inicial. Então, indo no canto superior direito, né, vocês vão ter a fotinho de vocês ali, né? Ou para quem não tem uma foto no Google, vai estar lá essa bolinha com a letra do nome, né? Então, vai clicar nessa aba, né?
e vai aparecer as informações da sua conta, né? Nessas informações da conta, a gente vai destacar algumas, né? Eu vou mostrar para vocês o seu canal, que é ali onde você vai ver os vídeos que você postou, os vídeos que estão ali disponibilizados, né, por você, nessa sua página, no seu canal. E, no caso, é o YouTube Studio, e como alterar detalhes da sua conta. Ok? Então, são essas 3 abas aqui. Então, clicando ali no seu canal, né, ele vai te mostrar a cara do seu canal. Esse caso é o canal do Bruno, né? E, então, já tem alguns vídeos postados, já tem uma imagem, né, do canal dele ali, né? O de vocês vai estar uma página, para quem não tem nenhum vídeo, vai estar uma página vazia ali, né? E só o seu nome ali no canto, né? Então, essa é a carinha do seu canal, né? A gente tem a barra à direita, né? Então, você quiser postar algum vídeo, você vai clicar no YouTube Studios, né? Ali você vai editar detalhes do seu vídeo, deletar o vídeo se você não quiser mais, mudar a visibilidade. Eu posso fazer esse vídeo para um público restrito, né? Então, é nesse lugar aí, no vídeo, onde você vai fazer o download do seu vídeo, né? Na tela alterar conta, eu posso alterar no meu Gmail simples, meu Gmail particular, ou para o @professor, né? Para o @prof, né? Que é da Google, .educação, que é o nosso... Eu deixo como sugestão aqui vocês usarem o Gmail particular, porque de repente o @prof a gente perde, a gente sai da instituição, deixa de dar aula, né? Mas que é o @gmail, né? Para quem não tem. Ou, se você se sentir confiável também, não tem problema algum, você usa o @prof educação, né? Vai de você, professor, vai de você, qual a sua opção de publicação desse seu canal também no YouTube. Mas você pode usar as duas contas, né? Pode ter vídeo nas duas contas. Basta entrar aqui em alterar contas e você escolhe qual é a conta que você vai fazer essa publicação, ok? Vamos lá. Então, voltando para a tela inicial, agora eu quero publicar o meu vídeo, né? Então, lembrando que esse vídeo geralmente tem que estar salvo na sua máquina, né? Ou na sua nuvem, né? Não sei qual é a maneira que você está trabalhando. Então, lá no canto superior direito, você clica lá naquela câmerazinha e ela vai abrir esta pergunta para você. Aí você vai selecionar em enviar vídeo, ele vai abrir aonde que eu quero buscar esse vídeo. Aí você vai selecionar aí na sua máquina, vai clicar ali e vai buscar na área de trabalho, na página de downloads, onde é que está esse vídeo? Ou está numa nuvem, então eu vou fazer o upload desse vídeo para a página do YouTube. Então, clica ali em selecionar e manda ver. Aí o vídeo vai começar a carregar. Se você olhar aqui do seu lado direito, vai estar lá, processando o vídeo. Às vezes, dependendo do tamanho do vídeo, demora um pouquinho, sim. Tem casos que demoram até 1, 2 horas para baixar, depende do tamanho do seu vídeo, né? Então, ali ele vai te informando quando já baixou, né? Mas antes disso, você tem alguns detalhes para estar lá, já fazendo o upload no seu canal. Então, a gente vai primeiro aqui, clicando em detalhes, a primeira aba ali, ele vai abrir para você colocar o título e a descrição. Então, o título, um título curto para esse vídeo, no caso aí a gente pôs até o exemplo habilidades trabalhadas na aula do Centro de Mídias de São Paulo, mas pode ser aula do professor Zezinho, aula do professor Marcão, aula do professor que for, pode pôr ali, ou aula X, aula da habilidade tal, né? E abaixo a descrição, onde você vai contar um pouco sobre o seu vídeo,
o que tem nesse vídeo? Vai fazer uma breve descrição desse seu vídeo, né? Para você, para os seus alunos, então uma breve descrição. Então isso a gente encontra na primeira aba. Agora eu vou um pouquinho abaixo dessa primeira aba, a gente vai ter a questão miniatura. A miniatura é para você fazer uma foto, uma imagem desse seu vídeo, né? Porque senão o YouTube vai fazer o quê? Vai deixar a imagem que ele quiser, ele vai pegar um trecho do vídeo e vai publicar isso para você. Mas para organizar, para ficar mais fácil para você localizar esse vídeo no seu canal, para os seus alunos localizarem o vídeo com o qual você está falando, é legal você fazer uma imagem, é como se fosse uma foto. Veja que a gente tem alguns exemplos do canal do Bruno, né? A gente tem ali a Microsoft Teams, compartilhamento de tela, reunião de plano de aula do dia 8/5. Então, alguns exemplos de imagens de aulas, né? De vídeos. Então, é legal vocês montarem essa figura, seja no Paint, seja no próprio PowerPoint, monta uma imagem, né? Coloca lá, salvar como JPEG, aí você está salvando no formato foto. Aí você clica ali, fazer o upload da miniatura, pega essa foto e salva ali como a carinha do seu vídeo, ok? Para isso, para a questão de organização, para ficar mais fácil para vocês. Bom, vamos lá. Ainda nessa aba, você indo um pouco mais para baixo, qual é a opção? Para ter comentários no seu vídeo, para que o seu vídeo não seja bloqueado, caso algum texto seja identificado, então a gente vai colocar lá. Se esse conteúdo é para criança ou não, esse conteúdo não é para criança, a gente sugere que coloque na questão não é conteúdo para criança. Por quê? Se a gente colocar sim, ele é um conteúdo para criança, o YouTube tem uma maior restrição a esses vídeos, né? Devido ao que as crianças vão ter acesso. Geralmente ele vai para uma conta Google Teams, onde os pais são responsáveis, onde os pais monitoram, né? Então, tem que ter autorização, então o difícil acesso aí, devido à questão do ser um conteúdo para criança. Eu deixando ali, não é um conteúdo para criança, é mais fácil do YouTube publicar esse vídeo, né? Da gente localizar, né? Então, para eu ter alguns comentários ali, para eu ter curtidas nesse vídeo, então é legal que ele fique assim, né, nesse formato. Não é conteúdo para criança, ok? Sim, a gente tem que tomar alguns cuidados além disso, né? Por favor, né? O que eu tenho que considerar? Se esse vídeo apresenta atores ou modelos infantis, se a aprovação dos vídeos é feita para atrair crianças. O tema do vídeo, por exemplo, conteúdo educativo para crianças em idade de pré-escola. Então, são só alguns cuidados que eu tenho que tomar, né? O que eu estou colocando de informação nesses vídeos? Quais são esses vídeos, né? Se tem alguma coisa de direito autoral, se eu estou usando imagens. Então, são alguns cuidados que eu tenho que tomar na publicação desse vídeo, ok? A gente está falando de criança ou não criança, né? Então, a gente sabe que o YouTube tem caráter aí, atinge o mundo inteiro, né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, criança é considerada até 13. Se a gente for falar em leis brasileiras, 12 anos, né? Então, assim, tem que tomar cuidado com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que a gente, né, traz aí no seu artigo 2º o que é considerado criança, né? Então, por isso que a gente tem que tomar esses devidos cuidados. Mas a sugestão que a gente deixa é que coloque o vídeo no não é conteúdo para criança, né? Levando em consideração todos esses aspectos que a gente está colocando para vocês. Mas, de uma maneira mais ágil, vamos dizer assim, é melhor deixar essa opção selecionada, ok? Por favor. Então, o fato do seu vídeo se encaixar em alguns desses fatores não faz com que ele seja conteúdo para criança. É preciso pensar com cuidado em um público que você está tentando alcançar, com os vídeos quando for analisar o seu conteúdo de fatores acima. Então, público infantil, temos o público que é só adulto e temos um público que é um público misto, ou seja, crianças e adultos, né? Então, esse público misto, por isso que a gente coloca aquela opção de não é para criança, para eu não fechar só no público infantil, porque o público infantil tem uma maior restrição,
né? Por isso que eu disse, então, se uma criança entrar lá no YouTube numa conta dos pais ou de qualquer outra pessoa, ele vai ter acesso livre, né? Então, mas se ele entrar numa conta Teams, não, porque os pais sempre estão verificando. Então, a gente tem que ter clareza de qual é o público que a gente está trabalhando. Então, qual é a classificação? A gente tem 3 classificações: público infantil, público adulto e o público misto, que é a junção do público infantil com o público adulto, ok? Essa é a classificação feita pelo YouTube, né? Bom, a gente estava falando da primeira aba, certo? Agora a gente vai pular para a 4ª aba. Por quê? Porque as outras 2 abas, que é a monetização e elementos do vídeo, não são de preenchimento obrigatório, né? Por exemplo, a monetização é para quem já tem um canal com bastante visualização, com um canal já profissional, né? Então, são outros critérios, outra coisa. Então, assim, não vale a pena a gente perder explicação nessas 2, na outra aba. E aqui os elementos do vídeo também a gente não é de obrigatório preenchimento, então a gente não vai se despender tempo nessas 2 abas, né? A gente vai, sim, na primeira, qual eu já falei, agora a gente vai para a 4ª aba, que ela é de preenchimento obrigatório, que é a visibilidade, ou seja, quem é que pode ver esse meu vídeo que eu estou colocando aqui no meu canal, né? Então, é qualquer um, né? É público em geral, qualquer um que clicar lá na busca do YouTube, aula do professor tal, ou assunto de física, calorimetria, tal, vai cair nesses vídeos? Não. Então, eu não vou selecionar a opção pública, eu vou selecionar a opção não listada, né? Porque essa opção só assiste quem tiver o link, ou seja, o seu vídeo só aparecerá nas buscas para quem você enviou aquele link, né? Então, vocês têm que ficar atento. Público privado, só você vai ver isso, né? Ou só para quem você autorizar que veja, né? Então, como a gente está falando, que você vai postar vídeo esporadicamente, somente para os seus alunos, então a gente sugere que você selecione essa aba, não listado, ok? Bom, agora eu vou deixar com vocês, eu passo a palavra para o Bruno. Se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar no chat aí que a gente tenta responder. Se o Bruno quiser fazer algum complemento, fica à vontade. Obrigado, pessoal. Passo a palavra. Obrigado, Ronaldo. Consegue me ouvir bem? Sim. Então, beleza. Pessoal, boa tarde. Então, a gente vai para essa segunda parte, né? Então, como bem explicado pelos colegas do início até então, a gente dividiu em 3 tópicos. Um bem básico, assim, para mostrar qual é o início, como que você coloca um primeiro vídeo ali no seu canal. E aí a gente não se prolongou nesse primeiro tópico, até porque existem muitos detalhes, como dito pelo Ronaldo, como a aba elementos do vídeo, que para serem explicados é melhor que seja algo específico só para isso, tá? Então, os principais o detalhes e o visibilidade mesmo para nós, professores, né? Para usar de imediato, que seja. E aí a gente vai aprofundar um pouquinho nesse segundo tópico, porque a princípio a gente podia usar, vamos imaginar assim, antes das aulas remotas da pandemia, nós usávamos de repente o YouTube para uma ou outra atividade, e aí queria colocar de forma esporádica e queria usar só com uma determinada turma e colocava ali como vídeo não listado, como apresentado na aba visibilidade. Quando entrou aí o momento das aulas remotas, a gente percebeu o potencial do YouTube, até porque nós ouvimos aí em diversas reuniões, seja do núcleo pedagógico, seja da SEDUC ou de palestrantes fora da organização, sobre as metodologias ativas. E metodologias ativas, em diversos momentos você pode usar uma plataforma do tipo YouTube para trabalhar. Então, quando a gente voltar para as aulas presenciais, você quer que agora ele seja um aliado seu. Você tinha uma visão dele e agora essa visão mudou, porque
forçadamente ou não, muitos de nós tivemos que trabalhar com o YouTube e percebemos o quanto ele vai nos ajudar. Então, para isso, para ajudar vocês nesse engajamento dos alunos para além das aulas remotas, a gente vai colocar aqui 2 tópicos, que é o promover um ambiente interativo e atraente, já que você não quer levar aquele seu vídeo não listado para o seu aluno, você quer que o seu aluno venha para o seu canal, né? Então, envolve personalização e a promoção de alguns eventos que a gente vai explicar ali. E depois, lógico, alinhar o uso da plataforma às diferentes metodologias ativas. A utilização dele, ela tem que fazer algum sentido no seu plano de aula. Então, como utilizá-lo de fato no seu planejamento, tá? Vamos lá. Então, aqui, ó, só ainda utilizando, eu usei algumas imagens aqui do começo dessa apresentação do meu canal, pessoal, por conta de alguns botões, eu só consegui apresentar para vocês se eu fizesse exemplificando o meu canal, certo? Se eu visito um outro canal que seja, eu não consigo mostrar alguns botões. Então, por essa razão que estou exemplificando com o meu até então. Então, no botão ali, ó, personalizar canal, para você clica ali para fazer desse canal mais atraente, para você encher os olhos do seu aluno assim que ele clicar ali e ver que é interessante ele ficar ali um pouquinho para explorar o que você postou. Então, aqui, ó, basicamente, o que você precisa entender, né? São essas três edições aqui. A primeira é colocar a sua foto, e daí a gente vai mostrar depois outras opções. Não precisa necessariamente colocar a sua foto, você pode colocar uma foto pronta também, ou criar, né, um logotipo, algo assim para sua disciplina. Aqui você edita a capa é bastante importante, eu acho que é a parte que a pessoa mais olha assim de um canal para saber do que se trata, o que é postado ali, com que frequência são postados conteúdos ali. E aí tem 2 botões aqui que são bastante interessantes, que é o vídeo do novo visitante e o vídeo do inscrito recorrente. Então você vai fazer essa edição, deixa eu tirar aqui que a caixinha está na minha frente, ó, aqui nesse botão. Você pode linkar um vídeo aí para que toda vez que um aluno acesse seu canal pela primeira vez, ele veja um vídeo de boas-vindas. Então, início de ano, novas turmas, ou então novos alunos que vão chegando ao longo do ano, você pode destacar um vídeo de boas-vindas. Depois que o aluno se inscreveu no seu canal, ele não vê mais esse vídeo, tá? Então, não fica algo repetitivo que vai aparecer ali toda hora para ele. Então, é interessante, você pode se apresentar, você pode, de repente, contar algo mais sobre você, e vai ficar lá para quem acessar o seu canal pela primeira vez. Depois, você pode colocar um vídeo em destaque para o inscrito recorrente. Então, o aluno já acessou pela primeira vez, já recebeu as boas-vindas, e agora, quando ele voltar no seu canal, ele vai ver somente aquele vídeo que você quer reiterar alguma situação. Então, tem algum conteúdo que você não quer que eles esqueçam de rever, que é um aviso que seja da escola ou da sua disciplina, para algo que você programou. Então, você coloca ali como inscrito recorrente, o vídeo destaque do inscrito recorrente, que daí sempre que ele acessar, ele vai ver esse vídeo, tá bom? E aí, depois dessa personalização, essa daí é a parte de personalização, né? Vem o ambiente interativo, que o YouTube não é somente a questão de visualizar vídeos, mas você pode promover lives, que aumenta o seu nível de interação com os alunos, e pode promover enquetes também. Fora os comentários dos vídeos, que também é uma maneira de interação e de avaliação de engajamento dos alunos em relação ao conteúdo ali postado. O que a gente vai colocar aqui são observações técnicas, né, de possibilidades e permissões do seu canal, dependendo do número de inscritos que você tem. Então, vamos lá, vamos começar pelo celular. Vamos imaginar que você vai usar o YouTube pelo celular. Para você, o que você pode fazer em relação a vídeos no celular? Com menos de 1.000 inscritos e menos de 4.000 horas, você pode gravar um vídeo na hora e já fazer o upload dele. E você pode pegar um arquivo do seu celular, um vídeo que você deixou lá preparadinho, já editado, e subir para a sua conta. O que você não consegue fazer no celular com menos de 1.000 inscritos e menos de 4.000 horas? A live. A live ela só vai estar permitida
Estão vendo aqui, ó, que a apresentação é um pouquinho diferente, né? Ela só vai ser permitida para o canal que tiver mais de 1.000 inscritos e mais de 4.000 horas, tá? Essa é a única restrição da live no celular. Vamos ver no computador. Porém, se você acessar essa sua mesma conta no computador, você consegue fazer live, tá? Então, ela só existe essa restrição de live para canais com menos de 1.000 inscritos e menos de 4.000 horas no acesso pelo celular, tá? Pelo computador você consegue promover uma live, assim como a gente está fazendo aqui agora, por exemplo. Eu poderia colocar essa live lá no YouTube e aí eu me apresento para vocês por meio da webcam, certo? Qual é a restrição dos dois, que vai acontecer tanto no celular quanto no computador, caso o seu canal tenha menos de 1.000 inscritos e menos de 4.000 horas? A postagem. Então, a postagem, ela que é a enquete, por exemplo, vai demorar um pouquinho mais para que isso aconteça, tá? Tanto no celular quanto no computador, vai haver essa restrição. Então, é importante a gente pontuar isso, porque embora a gente mostre que dá para se fazer isso no YouTube, de repente você procure lá de imediato para fazer com seus alunos e vai ver que não tem a opção, tá? Mas a gente sabe que enquanto professor, a questão de 1.000 alunos inscritos não é relativamente fácil para a gente consegue atingir esse número com uma certa facilidade. O que talvez você tenha que trabalhar um pouquinho mais e realmente alinhar o YouTube à sua prática para engajar os alunos são as 4.000 horas. Então, aí realmente tem que utilizá-lo como parte fundamental de muitos planos de aula seu, e aí o pessoal assiste e logo você também atinge essas 4.000 horas. Lembrando que os vídeos que você coloca, de repente, como público, outras pessoas acabam assistindo, né? E não são só aqueles alunos que vão assistir só uma vez. Os alunos acontece de assistir mais de uma vez também, né? Então, tudo isso contribui para a contagem das 4.000 horas, tá bom? Parece ruim, mas vejam, é só a questão da enquete. A enquete que fica restrita para as duas situações. A live não, você consegue fazer pelo menos no computador. E quando você atingir esses dois requisitos, aí você consegue fazer as duas situações, tanto no celular quanto no computador. E aí, na questão das lives, vamos supor, eu coloquei aqui a imagem da configuração de uma live no computador, tá bom? A live, ela pode ser não listada e privada, assim como um vídeo que você posta. Então, se você quer fazer uma live realmente só para o pessoal ali da sua escola ou só para uma turma, você agenda essa live e disponibiliza o link no grupo para que só eles acessem. Ou seja, quando você levá-la ao ar, ela não vai ficar lá, quem passar despercebido lá no seu canal não vai ver uma live rolando. Só vai conseguir assistir realmente quem tem aquele link. E aí, eu aconselho que se coloque como não é conteúdo para crianças, porque tem alguns relatos de alguns PCNPs que fizeram lives no YouTube e que, por considerar que é para aluno, conteúdo para aluno, colocou que é conteúdo para criança e por uma situação ou outra, uma imagem ou outra que apareceu que não exatamente seja inadequada, mas por questão de direito autoral, que seja, a live caiu, tá? Então, se você coloca como não é conteúdo para crianças, tem menos riscos que isso aconteça. E também você permite o chat ao vivo. E o chat ao vivo, antes de eu dar prosseguimento, ele é diferente dos comentários, né? Porque o chat, você pode colocar lá, publicar um vídeo como estreia imediata. E aí ele vai ser publicado como se fosse uma live, ele vai rolar como se fosse uma live. E enquanto isso, você fica ali atento ao chat, que você vai conversando com seus alunos sobre o conteúdo que está sendo passado ali, como se fosse o conteúdo ao vivo, mas é um vídeo gravado que você postou, tá? Como nós dissemos aqui, nessa segunda parte, a gente tem dois tópicos, né? A questão de criar um ambiente interativo para que vocês engajem os seus alunos e alinhar o YouTube à metodologia ativa. Só que antes, eu vou passar a palavra para o nosso colega, o Gerson, PCNP Gerson, para ele fazer uma retomada de metodologia ativa com vocês, assim como já foi trabalhado em outras ATPCs de CN e matemática, tá bom?
Passa a palavra, Gerson. Obrigado, Bruno. Então, pessoal, mais uma vez, boa tarde. Como o Bruno já colocou, né, eu vou fazer uma retomada referente a metodologias ativas. Se nós buscarmos aqui de forma rápida o que nós já trabalhamos em nossos ATPCs passados, nós tivemos 2 ATPCs nos quais a gente trabalhou metodologias ativas. E aí, então, a gente acaba percebendo que o principal objetivo das metodologias ativas é incentivar os alunos que aprendam de forma autônoma e participativa. Então, aquele aspecto do aluno, vamos colocar aqui com aspas, né? Aquele aluno passivo que fica na sala de aula aguardando exclusivamente o que o professor traz, esse modelo já estava realmente em declínio antes mesmo da pandemia, né? Da situação do distanciamento pessoal, social. Com o advento do distanciamento social, nós nos vimos obrigados a voltar nosso foco para essas metodologias ativas, que justamente elas vão permitir que o aluno tenha a possibilidade de se tornar mais ativo. O nome já diz tudo, né? Ativo na participação do processo de aprendizagem. Então, os professores, eles saem daquela postura, né, daquela posição do que vai fornecer o conteúdo para aquele que vai organizar a tarefa. Então, todos esses temas nós já abordamos nas 2 últimas ATPCs. E quando a gente fala de metodologia ativa, né, a gente vê a integração dos espaços. A escola deixa de ser o único espaço, pode até deixar naquele anterior mesmo, Bruno, por favor. Isso, obrigado. A gente fala dessa integração dos espaços da seguinte forma: a escola deixa de ser o único local de aprendizagem. O professor, ele vai poder ter a possibilidade de ampliar locais de aprendizagem para esse aluno, ou seja, ultrapassar os muros da instituição escola. Então, ele vai poder lançar mão de ferramentas que estão além da escola. Então, é quando esse aluno vai ter, junto com o professor, né, o momento de orientação, um momento no qual o professor vai instigar esse processo e, na sequência, esse aluno vai dar o prosseguimento para a produção desses materiais, de forma além aula, né? Vendo isso, a gente fala do ensino híbrido, que basicamente, né, a principal característica é ele se apresentar como aquele ensino que é composto por um mix entre a distância e o presencial. Esse presencial nós colocamos para esse momento de distanciamento como, entre aspas, também novamente, porque o presencial ele passou a se tornar o momento de interação sincrônica, né? Esse presencial, que não pode ser fisicamente, mas ele pode estar caracterizado nos momentos de interação sincrônica, quando o professor, seja por meio de redes sociais, seja por plataformas que são disponíveis, grupos de WhatsApp, ele pode conversar com os alunos ao vivo. Então, esse momento, são ideais para que o professor passe as orientações fazendo a vez daquela interação presencial. E, além disso, o professor vai disponibilizar ferramentas, links, possibilidades, materiais, para que o aluno faça essa aprendizagem à distância, né? Então, esse mix se faz necessário nesse momento. E aí foi quando a gente explicou para vocês das ferramentas, das metodologias em si. A gente falou da aprendizagem a partir de problemas, a aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem maker, a aprendizagem entre parceiros, entre pares, né, o peer-to-peer, a rotação por estações, que no caso, mas isso aí é só para a sala de aula. Mas não, o professor pode ir lá lançar mão de ferramentas, produzir pequenos vídeos que seriam caracterizados cada um como uma estação. Nós vamos até ter a abordagem de outras coisas aqui hoje que vão dar algumas ideias para vocês. E também a sala de aula invertida, né? Então, nesse momento, a interação, aquele momento que seria o presencial, ele se faz muito naqueles momentos de interação sincrônica, pelas ferramentas que permitam a interação sincrônica. E os momentos à distância, os alunos vão poder fazer de forma sozinho, ou em grupo, ou em pares, nas suas casas. Agora, por favor, Bruno, coloca o próximo. Relembrando... Obrigado.
esse slide aí, ele relembra uma abordagem que nós tivemos na outra TPC, que aí a gente colocou, né, o papel do professor como sendo primordial nesse processo. Nós temos aí no centro da imagem a imagem da aprendizagem dos alunos como o foco principal da nossa ação, mas o elemento fundamental, a mola propulsora de todo esse processo, está naquela engrenagem lá com o nome e papel do professor. Então, nós, professores, somos o fundamental nessa mobilização de todo esse processo, de todo esse mecanismo. Porque o professor entende a cultura da escola, o professor vai se apropriar das tecnologias da informação e da comunicação e permitir que o aluno desenvolva a sua aprendizagem. Vamos pegar aqui um exemplo. O professor, ele sabe que determinada habilidade precisa ser desenvolvida pelos alunos daquela série. Isso é do domínio do professor. Então, ele vai ver dentro daquela habilidade que se pretende atingir, existem diversos mecanismos dos quais os alunos podem lançar mãos para a aprendizagem, para atingir aquela habilidade. E o professor vai selecionar aqueles que ele vai poder fazer de forma sincrônica, aquelas atividades que ele vai poder propor, trabalhar de forma sincrônica, ou seja, ele no tete-a-tete com o aluno ali, né, na plataforma virtual, ou então ele vai deixar já encaminhado para que os alunos façam de forma autônoma a pesquisa, o experimento, a montagem do equipamento, sozinhos ou nos grupos virtuais que eles vão ser organizados também pelo professor. Então, os espaços aí não é unicamente o da escola, são espaços de toda a rede virtual que nós temos, e o professor vai organizar vamos dizer assim, esse blending, né, essa mistura, esse mix entre o que é presencial, caracterizado aqui pela interação sincrônica, e o que é a distância, que vai ser o aluno com seus pares fazendo essa pesquisa. Todo esse processo passa por um esquema de avaliação, que nós já trabalhamos, e hoje também vamos abordar mais um pouco. Acredito que essa parte inicial, Bruno, dá para poder continuarmos com o próximo slide. Que agora quem vai assumir? Sou eu mesmo. É o Bruno. Só fazendo uma observação aqui, pessoal. Obrigado, Gerson. Em relação à classificação dos vídeos. Quando a gente coloca como... o que houve uma dúvida, tá bom? Quando a gente coloca os vídeos como sendo para crianças, o YouTube ele vai levar em conta, sim, que ele vai ficar atento em relação ao conteúdo ali mostrado, ao conteúdo ali falado, então ele vai fazer algumas restrições. Então ele é bem claro, um conteúdo classificado como sendo para crianças, ele começa já não tendo comentários, porque a gente sabe que os comentários ele é um espaço bastante... que gera a possibilidade de ter coisas ali muito inadequadas para crianças, tá bom? Então, isso está nas configurações do YouTube, quando a gente classifica um vídeo como sendo para crianças. E aí, se você coloca um vídeo para criança, tudo bem, você assume o seu risco, como ele disse lá, você tem que levar em conta o bom senso, o que você está considerando ali, o que tem no seu vídeo, e aí como você vai classificá-lo. Você fica, então, sujeito a questões de denúncia. Então, se há uma denúncia em um vídeo para crianças, eles vão sim analisar para ver se aquilo ali está ou não adequado, tá bom? Depois que a gente enviar esse material, nas referências, tem lá a página do YouTube em que eles detalham bastante isso, tem uma série de tópicos ali, tá? E que vale bastante a pena uma leitura com bastante atenção, para que a gente não perca um dos nossos vídeos. Esqueci de trocar aqui a sua tela, Gerson, só um minutinho. Certo? Pessoal, então, assim, tem uma grande diferença, existem vários vídeos que já foram derrubados, inclusive lives, por eles terem sido classificados como sendo para crianças, tá? Que de acordo lá com a nossa legislação, fica como sendo de 12 anos incompletos, para baixo, tá? Vamos seguir aqui.
Então, ó, como retomado aí pelo Gerson sobre as metodologias ativas, eu vou fazer uma primeira pergunta aí para vocês. Então, aqui a gente tem alguns benefícios da metodologia ativa. E no Slido eu vou colocar novamente lá a pergunta para vocês. Então, quais desses benefícios ficam mais evidentes no trabalho pedagógico com o YouTube? Então, vai aparecer todas essas opções. Vocês marquem quantas vocês acharem que necessárias, tá? Então, se vocês acreditam que todas possam, que o YouTube contemple todas elas, vocês marquem todas. Se não, marquem só as que vocês desejarem, tá bom? Quando vocês olharem o Slido agora, ainda vai estar na antiga interação, eu vou atualizar para vocês. Então, só um minutinho. Pronto, ele já está aberto para que vocês escolham. E aí vou repetir a pergunta, né? Quais desses benefícios ficam mais evidentes no trabalho pedagógico com o YouTube? O que você acha que ele vai promover se você inseri-lo no seu planejamento? Se eu vou deixar 2 minutinhos, tá bom, pessoal? Só para a gente não se prolongar. Não sei se vocês se lembram, mas vejam que a diferença do uso do Slido para o Mentimeter é que no Mentimeter vocês faziam a participação, a votação, e aí vocês enviavam o que vocês escolheram e só eu apresentando que vocês viam o resultado. Ou se eu compartilhasse aquele link de acompanhamento de resultados, né? No Slido, não, você vota e já aparece para vocês aí a parcial. Um colega comentou que no Slido aparece o evento como sendo 22, né? É isso mesmo, é só um erro ali de digitação da data. Mas não influencia não, fiquem tranquilos. Então eu vou trancar a votação aqui. Acredito que no aplicativo de vocês já tenha atualizado, na nossa live vai atualizar daqui a pouco. E vamos conferir aqui. Então, a maioria, né, tá quase que empatando aqui, acredita que o benefício mais evidente é a autonomia e o aprendizado envolvente. Seguido de protagonismo, responsabilidade e participação. Depois vem a colaboração, empatia, confiança, senso crítico. Para mim aqui não aparece a opção. E resolver problemas. O resolver problemas está com menos votação ali, apenas 36% de 106 professores. Certo, vou voltar aqui para a nossa apresentação. Esses resultados aqui, desses gráficos, eu vou salvá-los, tá, em imagens e disponibilizar para vocês depois também.
Então, voltando aqui para a nossa apresentação, só vamos aguardar um minutinho. Então, pessoal, a gente vai ver um exemplo aqui, tá? Vamos dizer assim, é um plano de aula um pouquinho bem resumido, bem objetivo, assim, vai mostrando como que o YouTube pode ser utilizado ao longo dele, e depois a gente faz uma reavaliação de todos esses benefícios, tudo bem? Então, vamos ver aqui, ó, em um plano de aula, na primeira etapa ali, antes da discussão sobre comunidade, que inclusive faz parte do caderno do ensino médio de tecnologia, o professor ele propõe aos seus alunos uma enquete. As pessoas se comportam igual no ambiente presencial e no virtual? A gente não teve nada antes disso. Tá partindo da enquete. O meu canal ainda não pode fazer enquete. Bom, desse professor aqui, de repente, já pode. Mas a gente tem outras opções. Então, a enquete ela não precisa partir do YouTube nesse caso. Caso o seu canal não faça enquete, você pode fazer essa enquete a partir de um grupo de Facebook ou então de um Instagram, né? Então, esse foi foi o início aí do plano de aula do professor. As pessoas se comportam igual no ambiente presencial e no virtual? Em uma segunda etapa, o professor, então, apresenta um caso de discriminação em que os usuários ofendem um youtuber nos comentários. Isso a gente sabe que acontece demais, e não somente nos comentários do YouTube, como assim, do Face, do Instagram, do Twitter, e vamos considerar, assim, comentários, grupos de WhatsApp, isso também acontece. Até essa é uma das razões, de repente, do YouTube restringir o uso de comentários e vídeos para crianças. Imaginem vocês um vídeo apresentado por uma criança, um aluno com 12 anos incompleto ou mesmo, que foi feito um projeto, e as pessoas digam que coloquem ofensas ali em relação àquela criança. Tá? Então, realmente não faz sentido que vídeos para criança tenham comentários. E aí ele apresenta um caso para os alunos. Ó, vejam, esse caso aqui aconteceu em que as pessoas ofenderam, discriminaram esse youtuber pela razão que seja ali. Numa terceira etapa, ele propõe uma nova enquete. Você já sofreu discriminação ou tem algum colega que tenha sido discriminado? Muito provavelmente, a maioria vai dizer que sim. A gente já sabe mais ou menos o resultado tanto da primeira etapa quanto da segunda, né? As pessoas se comportam, sim, de maneiras diferentes, tanto no virtual como no presencial, e acredito que quase todo mundo, para não dizer 100%, já viu algum caso de discriminação de algum colega, ou já sofreu discriminação na internet. Esse começo, ele todo parece para a gente, assim, um aquecimento, né? Um icebreaker, como a gente fala na disciplina de língua inglesa, para o aluno começar a entender do que a gente está querendo falar com ele. Quarta etapa. Agora é a produção, né? Então, os alunos em quartetos, em um mesmo vídeo, devem dar as suas opiniões sobre o que motiva as pessoas a agirem diferente em ambientes virtuais e presenciais. Às vezes, sendo agressivas. Muitas vezes, né? Eles devem pesquisar um caso de discriminação e inserirem no mesmo vídeo para também comentarem todo o contexto da situação. Então, será que houve um gatilho para que aquele caso de discriminação que eles pesquisaram acontecesse? É o que eles vão comentar no vídeo. Devem também postar como não listado no YouTube e compartilhar com o professor. O professor, nesse caso, ele prefere que antes disso se tornar público, o aluno poste como não listado para que somente ele veja o vídeo, avalie e depois ele decida se vai unir todos os vídeos e publicar, fazer de forma pública. Mas, a princípio, a comanda é essa, para postar como não listado no YouTube. Quinto, para finalizar, o professor montou um grupo de Face e cada grupo ficou responsável por sugerir de 1 a 2 canais que ajudam as pessoas a entenderem questões discriminatórias
e justificar a escolha deles. Então, primeiro, esse grupo de Face, caso o professor tenha um canal que não faça enquetes ainda por conta daqueles 1000 inscritos, ele já pode ser montado lá na primeira etapa e já faz uma enquete, certo? E depois tem duas tarefas aí para os alunos. Eles têm que sugerir canais que falem para que nós entendamos melhor a questão de discriminação. E isso eu garanto para vocês que eles vão gostar muito de sugerir, porque eles gostam de sugerir youtubers que eles seguem. E quando nós mesmos começamos a ver alguns vídeos, a gente percebe o quanto é importante que a gente se aprofunde nessa questão da discriminação, porque muitas das vezes a gente se pega sendo machista, mesmo não se considerando machista, sendo algumas falas que talvez sejam homofóbicas, mesmo a gente não se considerando homofóbico, ou então racista, mesmo a gente não se considerando racista. Isso é uma coisa que está bastante em voga hoje, a questão de termos e comportamentos, né, costumes. Então, é algo bastante interessante para se fazer com os alunos, por exemplo, pedir que eles sugiram isso. E eles vão ter muita coisa para sugerir. E depois justifiquem a escolha deles, né? Então, por que você escolheu esse youtuber? O que ele fala, qual é a linguagem dele, a informação que ele te traz, que te atrai, e aí você pede isso daí. Então, aí você tem dois produtos, né? Você tem a sugestão do aluno, mais a produção ali da justificativa dele. Tá faltando alguma etapa? Tá, a sexta etapa, né? Que como mencionado pelo PCNP Gerson, na hora das metodologias ativas, é a questão da avaliação. Então, passando essas 5 etapas aí de um plano de aula aqui que foi apresentado de forma resumida para vocês, lógico, como avaliar o aluno, né? Vamos ver aqui uma sugestão. Eu não vou dizer em si, assim, como fazer essa avaliação, mas o que a gente tem depois de aplicar essas 5 etapas para avaliar o aluno? Na primeira etapa e na terceira, foi promovida enquete. A enquete, você já consegue ver o envolvimento dos alunos ali. Na quarta etapa, tem opinião, tem a pesquisa de um caso e tem a análise do contexto que propiciou o caso, mais a edição do vídeo e a postagem. Então, vamos lembrar aqui aquela questão da rubrica, quando a gente cria critérios para avaliar o aluno. Aqui eu tenho o conteúdo trabalhado, eu tenho a opinião, eu tenho a pesquisa, eu tenho a análise do contexto. Mas eu não preciso descartar também a questão técnica. Um vídeo editado, tem o conteúdo ali, e tem a forma como eu pedi para postar, que é não listado. Isso também pode entrar nos critérios. E na quinta etapa, eu tenho as sugestões, mais as justificativas e os comentários que com certeza vão surgir nesse grupo de Face, mais enquetes que provavelmente os alunos vão criar dentro desse grupo. Então, eu tenho esse leque de opções aí, de evidências, de registros desse processo para avaliar o meu aluno. Ok? O que não descarta, lógico, que depois seja feita uma avaliação tradicional, vamos dizer assim. E aí você une com esses registros. E quando a gente fala de metodologia ativa, como que fica o professor nessa história toda, né? Então vamos ver. E o professor? O que o professor fez nessas 6 etapas? Ele propôs 2 enquetes, ele apresentou um caso para os alunos, ele deu a comanda para a produção, ele explicou qual é a proposta ali de produção para os alunos, ele montou o grupo no Face e ele avaliou. Então, eu acredito que vocês percebam também, assim como a mim, que o professor nesse processo, ele orientou, ele mediou todo o processo. Realmente, quem trouxe situações novas, quem discutiu, quem deu opinião, quem criou o produto, foi o aluno. E aí, por que tem essa interrogação aí no último tópico, que é o avaliou? Porque, necessariamente, o professor vai ter que fazer uma avaliação, uma vez que, trazendo aqui para o nosso universo, ele vai ter que colocar uma nota, um engajamento lá na sede, né? Então, ele tem que promover essa avaliação. Mas por que interrogação? Porque também dá para ser feita uma autoavaliação dos alunos.
o professor também pode promover uma autoavaliação para eles, para que do registro dessa autoavaliação ele inclua na sua avaliação. Aqui eu coloquei só a palavra alunos, mas o PCNP, o Ronaldo, ele lembrou também, quando a gente estava alinhando, que o professor também pode fazer uma autoavaliação dele nesse processo todo. Como que foi a minha atuação? O quanto eu interferi nessas etapas? Certo? Aí agora eu vou limpar lá o Slido e a gente faz a mesma votação com esses mesmos benefícios. Pode ser? Só para eu ver se de repente mudou um pouquinho aí a opinião de vocês. Deixa eu voltar lá. Mas antes eu acho que eu tenho que limpar a votação. Pronto, pessoal, reabri. Coloquei aqui, acho que você já está aberto para vocês escolherem novamente. Dois minutinhos, certo? Mais 30 segundos para a gente. Eu limpei os resultados da primeira enquete, né? Da primeira votação, que se alguém tirou o print do celular, tem esses resultados guardados, mas eu tirei um print, depois eu disponibilizo os dois para vocês. Então, 2 minutinhos aqui, vou trancar a votação. Tirar um print aqui para salvar. E aí, o que a gente pode observar aqui? Ó? A responsabilidade de participação passou a ser a primeira agora, né, com 65%. Os resultados ficaram um pouco mais divididos, porque a gente pode perceber que nenhum bateu mais de 70% na votação como na primeira vez, né, nenhum desses benefícios. E por último, agora ficou a empatia. Né? Tudo isso gera discussão para a gente. Então, depois no material dessa formação, a gente coloca as duas votações lado a lado, e aí a gente pode discutir o que levou vocês a pensarem dessa forma agora, depois de ver o plano de aula, levando em conta esse plano de aula, lógico, isso daqui não é um único modelo fechado. Dependendo do plano de aula, acredito que a opinião de vocês poderia ser diferente. Né? Vou voltar aqui para a nossa apresentação.
Certo, agora acredito que já tenha atualizado para vocês. Então vejam, ó, aqui eu colocando, lógico, minha opinião. Então eu separei aqueles benefícios e fui colocando de acordo com as etapas. Então imaginem que de repente eu estou fazendo meu planejamento e eu tenho esses benefícios como objetivo que eu quero contemplar nesse plano de aula. Então eu vou colocando ali, passo as etapas e vou verificando se as etapas contemplam esses benefícios que eu espero que cheguem aos meus alunos. Então, no primeiro, eu vi bastante aprendizado envolvente. No segundo, quando a gente apresenta um caso, gera empatia, que vai para o terceiro, que também tem a empatia. Na hora da produção é onde a gente mais pode aproveitar para promover esses benefícios, então responsabilidade e participação, autonomia, solução de problemas, colaboração, confiança e protagonismo. Então, solução de problemas e colaboração e autonomia com certeza, né? Porque como eu coloquei esse stick aí, então, quem edita, quem cria o roteiro, quem grava, quem aparece no vídeo, em um grupo de 4, nem todos querem aparecer no vídeo, mas eles podem, de repente, dividir ali que um faça o roteiro e 3 apareçam, né? E no último, a questão do senso crítico, tá bom? E mais a avaliação ali, que daí fica por conta do professor, ou então ele pode promover uma autoavaliação. Certo? Assim a gente encerra o nosso segundo bloco, que talvez tenha sido o mais longo, né? Que é a questão de criar fazer do YouTube um ambiente interativo e atraente para os seus alunos e alinhá-lo ao seu plano de aula. Só repetindo, né, que esse plano de aula ele pode ser de diversas formas, de repente o YouTube não precisa aparecer em todas as etapas, mas o importante é que ele realmente faça sentido dentro daquele planejamento. Bom, aqui é o seguinte, então você, professor, trouxe os seus alunos para o seu canal, você está vendo o engajamento deles, e você quer que o seu canal cresça, porque tanto para criar visibilidade, para ajudar outros alunos, como automaticamente quando ele atingir outras pessoas, novos questionamentos vão voltar para você, e aí você então vai crescer desenvolvendo isso em si. Então, quando novos problemas surgem, a gente acaba tendo que adquirir novos conhecimentos para resolver aqueles problemas, né? E quando o seu canal cresce, isso vai acontecer com certeza. Vai ter benefícios também, tá? Muitos benefícios, mas também vão ter muitas questões que a gente vai aprender a lidar. Então, são 2 tópicos aqui, ó. Apresentar tipos de vídeos que geram engajamento. Então, e esse daí serve bastante para essa segunda parte que a gente trabalhou, tá? Diversificar o tipo de vídeo ali colocado para trazer o seu aluno. E entender os direitos autorais do seu canal, porque automaticamente, quando você começar a trabalhar com o seu canal, você vai ter vontade de produzir, porque a gente, como professor, naturalmente, a gente tem vontade de produzir, a gente tem ideias que a gente quer colocar em prática. E aí, quando esse conteúdo vai a público, você tem que ter o cuidado de proteger esse seu conteúdo. E aí a gente vai mostrar para vocês uma ferramenta que o YouTube fornece que te apoia nesse processo aí, nessa proteção do conteúdo produzido por você, tá? Então vejam aqui, ó, essa metodologia, Hero Help Hub, que a gente vai apresentar, ela foi criada pela Google, tá? Quando vocês acessam cursos de marketing visual na internet, falando de vídeos, videoaulas, eles podem mencionar diversas estratégias, tá? Essa foi a que a gente escolheu por conta de ser da Google para apresentar aqui para vocês, tá bom? Então, ó, criada pela Google, a metodologia sugere formatos de vídeos que ajudam a definir a abordagem, frequência, objetivos e condução do projeto. O que foi apresentado aqui pode parecer muito grande para o que você quer, então, lógico que você não precisa seguir à risca os exemplos que a gente vai dar, mas eu garanto que vai inspirar vocês para uma coisinha ou outra vocês fazerem de diferente com seus alunos, tá bom? Eu vou colocar os exemplos que eu mostrar da metodologia Hero Help Hub, eu tirei desse canal aqui que se chama Se Liga Nessa História. Então, a partir daqui,
todas as telas que eu precisava para exemplificar para vocês, eu consigo visitando canais na internet. Então, agora eu consigo dar exemplos de terceiros e não ficar apresentando só aquelas telas do meu como no início, tá bom? Então, vejam, o primeiro exemplo é um vídeo do tipo Hero. Então, qual é o objetivo do tipo Hero? É atrair o máximo de atenção para a marca ou a personalidade por trás dele. No caso, a personalidade por trás dele. Então, ele é o vídeo que ele geralmente ele pode ficar como aquele vídeo em destaque para novos visitantes. Que a pessoa entra e o objetivo ali é chamar a atenção para a personalidade. No caso, para você, professor. Afinal, aquele canal é o seu ambiente de aprendizagem. O segundo tipo de vídeo é o vídeo hub. Então, ele mantém o engajamento do canal. O que é o vídeo hub? Basicamente, são aquela série de vídeos que a gente pode promover. Então, no lugar de fazer um vídeo muito longo, tratando de um assunto, você pode cortar aquele assunto em partes e fazer uma série de vídeos. Você acaba fidelizando aí pessoas no seu canal, e se a gente for pensar na segunda parte aqui da nossa formação, você acaba fidelizando o seu aluno. Você pode, de repente, falar de uma coisa que não necessariamente esteja aprendendo em sala de aula, um assunto que você queira compartilhar com eles, você cria uma série de vídeos. Esse é o vídeo do tipo Hub. E o terceiro tipo de vídeo é o vídeo Help, que ele ajuda um público a atacar as suas principais necessidades, pessoas que fazem pesquisas por assuntos específicos. Então, assim, na escola, eu acredito que todos os professores já tiraram dúvidas de seus alunos de alguma situação que não envolvesse a disciplina. Então, como se inscrever em uma determinada plataforma, como participar de alguma coisa, como fazer um intercâmbio para a gente que dá aula de inglês. Então, o professor ele pode fazer um vídeo mostrando isso aos seus alunos. Então, esse vídeo é classificado como do tipo Help, tá? Ele também cai muito nas pesquisas de buscas do YouTube, tá? Porque as pessoas estão procurando por um assunto específico para ajudá-las naquele momento. Então, nesse caso aqui, ó, os professores fizeram um canal de história. O canal se chama Se Liga Nessa História. Mas, com certeza, todo mundo que está ali dentro, ou quase todo mundo, né, tem essas questões aí. Dúvidas do FIES, do ProUni, do SISU. Então, por que deixar que esse cara vá procurar esse conteúdo em um outro canal, sendo que ele pode encontrar aqui no meu, né? E isso, a gente, professor, seria bastante benéfico para a nossa relação professor-aluno. Aqui só dividindo, aí, Ronaldo, acabou que eu nem traduzi, eu mantive essa figura aí que eu tirei do site da Google, né? Então, vejam aqui, ó, o vídeo Hero é conteúdo inspirador, né? Então, a pessoa se apresentando, ela pode mostrar uma mensagem, ela pode cantar. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês de canais dos nossos professores, tá bom? O vídeo Help, ele é um conteúdo que é considerado relevante para as pessoas em geral, elas estão procurando um conteúdo específico ali para ajudá-las pontualmente naquele caso. E o Vídeo Hub é um conteúdo regular, as pessoas vão acessar o seu canal porque elas sabem que sempre que elas acessarem vai ter um vídeo novo falando daquele assunto, daquele tópico. Também, nas referências aqui dessa apresentação, eu vou deixar a página lá para vocês, embora esse quadro e a metodologia se chame Hero, Help and Hub, todo o conteúdo lá está em português para entender um pouquinho melhor sobre esses três tipos de vídeo, tá? É bastante interessante. E aqui tem um gráfico mostrando, né, que o vídeo Hero geralmente ele sofre tópicos que ele viraliza, né? Então, se você, professor, posta um vídeo cantando, fazendo uma paródia, que seja, ele pode criar esses picos de audiência aí na escola, né? Diferente dos outros, o Hub tem uma regularidade diferente do Help. Último tópico aqui nosso, então, entender os direitos autorais. Esse é bem rápido, tá? Objetivo. Então, você criou um conteúdo 100% seu, assim como o conteúdo de todos os professores que eu visitei aqui, os canais aqui da nossa região. E aí, o seu conteúdo está na internet,
porém você quer protegê-lo, você não quer que os outros usem aquilo que você produziu, só você quer utilizar aquele conteúdo. Então, o que o YouTube ele faz por você? Quando alguém utiliza algum conteúdo seu, ele vai te notificar. Então, vejam aqui, ó, foram encontradas novas correspondências de direitos autorais. Analise os vídeos que podem estar usando seu conteúdo. Vamos ver onde a gente verifica isso. Então, lá naquela parte que o Ronaldo mencionou, o YouTube Studio, tem uma aba aqui que se chama Direitos Autorais. Então, vejam, ó, eles colocam o nome do vídeo, a data que a pessoa utilizou, o canal da pessoa e o quanto do seu vídeo foi aproveitado nesse canal. Então, quando a gente começa a produzir um canal, a gente pode não ler essa parte, mas o YouTube ele explica, né? Ele fala bastante em relação ao bom senso também. Quando você vai produzir um vídeo, ele não considera que você está violando direitos autorais se você fez um recorte do vídeo de alguém que te ajude na sua fala do seu vídeo, que complemente na sua explicação, tá? Só que quando ele identifica coisas como apresentado aqui, ó, 100% do seu vídeo foi utilizado, ele vai te notificar para te ajudar nessa questão dos direitos das suas produções. E aí fica a seu critério. Você quer que aquele conteúdo continue assim? A pessoa fez o download, subiu no canal dela e ela está utilizando para fins educacionais. Tudo bem, então você pode deixar. Ou então você pode fazer uma solicitação de remoção, tá? E aí o YouTube dá um prazo para que a pessoa remova aquele conteúdo do canal dela, certo? Aqui, como vocês podem ver, eu até comentei com os nossos colegas aqui um caso meu, né? Houve um vídeo que eu pedi a remoção, porque foi algo que eu produzi do início ao fim. Esses daqui, não que não sejam, mas vejam, ó, aqui tem o assunto SMSP e merenda em casa. São vídeos do tipo help. Eu estou explicando como utilizar, como fazer o procedimento, mas não fui eu que criei necessariamente, né? Os materiais, as telas que eu printei ali e coloquei no vídeo, não são minhas, foram criadas por terceiros. Então, eu deixei, o YouTube ele me notifica, mas eu vou deixar assim no canal que a pessoa fez o upload. Aqui só em destaque, né? E aqui é como ele mostra, né? Em um outro canal. Vou apresentar aqui para vocês agora alguns canais da nossa região e que eles trazem características que a gente mencionou ao longo de toda essa formação, tá bom? Só um minutinho aqui. Vamos lá. Então aqui, ó, tem o canal do professor Silvio Correia da Silva, da Escola Roger. Então ele faz o uso da lousa aqui, ó, é uma maneira de se gravar o vídeo, né? Aqui a gente tem que tomar bastante atenção à questão do posicionamento, né? Eu mesmo não conseguiria, não teria muita prática em gravar um vídeo assim. Aqui o professor Jonathan Garcia, do Reverendo, ele já não se posiciona no vídeo, ele faz a gravação somente da tarefa, que muitos professores utilizam esse recurso, né? Aqui é do professor, do Paulo Loto, do Zumira. Então, vejam, ó, aqui ele colocou, o Jonathan optou por não ainda, ele não tem uma capa aqui, ó. O do Paulo tem uma capa aqui do canal dele e ele cria capas para os vídeos também. Nesse aqui, o enquadramento do professor já está diferente, assim como mencionado pelo Vanderlei lá no começo, o professor está apresentando, centralizado na tela. Também colocou uma capa. Professora Julie, nossa colega lá do grupo de tecnologia no WhatsApp, da Escola Antônio Nunes, ela também se posiciona à frente da lousa. Acredito que ela esteja nos assistindo agora. Esse é matemática. Matemática é o campeão. Matemática eu não sei o que acontece com os professores de matemática, eles são os que mais gostam de criar canais no YouTube. Viu, Vanderlei e Mariana?
Bruno, é questão de necessidade. Necessidade, né? Verdade. É Não tem como verdade. você explicar um cálculo de outra maneira. Tem que Entendi. mostrar. Não dá para ser só uma discussão, uma conversa, né? Não. Tem que mostrar e demonstrar. Ó, aqui é da professora Ana Cláudia Salomão, do Jardim Bopeva. Ela usa slides animados, né? Então aqui só tem a narração e ela faz os slides, talvez seja em um software ou no YouTube, e sobe o vídeo, tá? Aqui foi o aluno do Bopeva que me trouxe o canal aqui, que me sugeriu para colocar na apresentação. Robert, o aluno Robert, ele é gremista também. O Darie, do Enio Vilas Boas, que também é nosso colega lá de tecnologia, ele utiliza a webcam para fazer as gravações do vídeo. E embora ele não crie capa para os vídeos dele, por ele gravar sempre da mesma maneira, parece que são capas, né? Assim como a professora Júlia aqui. Cadê? Né? Ficam parecendo capas. O Otávio do Zumira, Talk to Otávio, ele também cria aqui capas para os seus vídeos. E aqui eu coloquei esse daqui, pessoal, para mostrar para vocês aqui, ó, tem um vídeo do tipo Hero. Então aqui ele faz uma versão de Summer Nights, aqui, ó, do Grease. Então, os alunos entram e veem os conteúdos e também veem essa versão de cover que ele criou aqui. É um vídeo do tipo Hero. Aqui é um exemplo que você pode colocar um logo no lugar da sua foto, né? O professor Marco Antônio do Reverendo também faz a utilização do logo. E aqui também é um vídeo do tipo Hero, que são mensagens dos professores para os alunos nesses tempos de pandemia. É um vídeo que corre bastante o risco de ser achado em uma busca, por conta do título ali, ó, isolamento. E por último aqui, apresentar para vocês o da professora Vilma, do TOSC, que o canal dela, ela faz esse posicionamento aqui, como a gente mencionou também, ela fica aqui no cantinho inferior direito, e o vídeo dela está como não listado, estão vendo aqui, ó? Então, quando só acessa, só consegue assistir quem tem o link. E aí, qual é o diferencial? Que quando eu acesso como usuário, aparece assim, este vídeo não tem conteúdo, tá? Aparentemente não tem nada. Mas ele tem vários vídeos ali não listados que ela disponibiliza para os seus alunos. Eu estou apresentando esse vídeo aqui, esse print, mas ela autorizou o print, tá, pessoal? Eu acho que a gente já se excedeu um pouquinho aqui no nosso tempo. A gente vai fazer duas interações curtas, tá? Para a gente finalizar a nossa reunião. A primeira é a nuvem de palavras e depois a gente vai fazer um quiz no Slido, assim como a gente fazia no Mentimeter, tá bom? Vou compartilhar aqui com vocês novamente o Slido para a gente criar essa nuvem de palavras aqui como registro, evidência da nossa formação. Então, veja, ó, vou pedir para vocês YouTube mais o ensino remoto. Descreva em uma palavra. Então, vocês podem colocar aí a questão da experiência, ou então dos benefícios. Não para colocar o código, agora vocês coloquem uma palavra, tá bom? Que definam aí para vocês. Vou aguardar passar o número de 100 contribuições para a gente ter uma nuvem de palavras bastante rica, tá bom? Toda vez que vocês escreverem uma palavra para contribuir, logo ele vai colocar o Slido, ele vai abrir uma nova caixa para você inserir uma nova palavra. Fica a critério de vocês, tá bom? Podem inserir mais de uma palavra, mas sempre palavras sozinhas. E aí, enviem quando vocês acharem melhor.
Enquanto vocês estão contribuindo, deixa eu só falar, mencionar uma mensagem aqui da Júlia. Júlia, desculpa, você é do Milton Martins Poitena, eu acho que eu disse outra escola, né? E sim, como eu não apresentei o vídeo de vocês, o vídeo da Júlia, ele tem uma vinheta, tá? A vinheta também é bastante interessante criar, mas como ela envolve mais detalhes, a gente não mencionou aqui. Mas só para título de informação, o ideal é que uma vinheta dure no máximo 5 segundos, tá? Em relação à capa, Júlia, depois eu mostro as instruções de como fazer para colocar a capa no seu vídeo do YouTube, tá bom? O YouTube não tem patrocínio de dados, tá, pessoal? Que vocês estão perguntando aqui. Oi, Vanderlei, você ia dizer algo? Não, não falei nada. Ah, tá. Não, pensei. Então, vamos lá. Tem criatividade, aprendizado, interessante, motivador, excelente, inovação. Supimpa, gostei. Faz tempo que eu não ouço supimpa. Também. Alguém do grupo de risco, isso aí. Reinventar, sim. Pode crer. Essas gírias assim. Ah, legal essa tempo, hein, Vanderlei? Essas gírias é do seu tempo, hein? Então, Oca, pode crer. Eu gostei de um aqui, ó. É para nota? Para nota é bom. Precisa copiar? Responsabilidade, com certeza. Enquanto vocês vão contribuindo também, só fazer um comentário, né? O professor, você professor que olhou essa formação e você não quer fazer vídeos, você não quer colocar vídeos, e isso não te atrai nesse momento, né? Toda essa pauta, se você for professor agora, estou falando especificamente para os de tecnologia, eu acredito que vocês possam utilizar com seus alunos de forma adaptada, porque com certeza os alunos, dentro de uma turma, tem alunos que gostam e gostariam de aprender e discutir um pouquinho mais em relação à criação de canal e o trabalho com o seu canal. Então, dá para fazer essa pauta aqui em diversas partes e ir trabalhando com os alunos também, que tudo isso me veio à mente por conta da palavra que vocês colocaram aqui, que é responsabilidade. Então, quando a gente consome conteúdos online, é um comportamento. A partir do momento que a gente começa a produzir conteúdos online, a gente tem que ter esse olhar mesmo para a responsabilidade do que a gente está produzindo, para quem aquilo vai e quais as consequências que aquilo pode atingir. Eu acho que isso que você falou agora se encaixa bem aqui, Bruno, porque a gente fez essa TPC de hoje pensando em vários níveis, né? Desde Sim. aquele professor que não tem interesse de estar postando, de achar que não deve estar fazendo o trabalho remoto agora, né? Porque a gente tem diversas opiniões, né? A gente está confinado, a gente ficou afastado, então tem muitas opiniões. Então eu acho que assim, aqui é a oportunidade de aprendizado, né? Então você está aprendendo algo do futuro, algo inovador, algo que a gente está tendo necessidade de fazer uso agora, né? Na educação. Então, assim, cabe bem o que você falou, porque a gente veio numa construção para aquele professor que só quer assistir vídeo, no caso, salvar alguns vídeos, até o cara que quer crescer com o seu canal, publicar aí no seu canal, que tenha bastante visibilidade aí no YouTube, né? Exato. Ó, tem duas aqui interessantes. Bruno, Oi. só uma coisinha. Toda vez que um de nós comenta, o pessoal no chat começa a falar que não está ouvindo e nem vendo nada. Será que só quem está com o controle aí
para aparecer que eles ouvem? É estranho, não necessariamente seria para. Até porque agora, por exemplo, ninguém está apresentando, né? Estou colocando a tela cheia aqui da votação, da nuvem de Então, eu palavras. perguntei isso porque foi isso. Quando eu estava online, eu estava ouvindo normal. É que agora eu desliguei, mas estava normal, Vanderlei. Eu acho que Tá, é é que o uma coisa pessoal. de conexão, sabe? Às vezes cai a conexão da pessoa. Tá, Sim. pode ser. Tá, então antes de dar prosseguimento aqui, só duas palavras, né? Que é o necessário que tem aqui e tem também o complicado, né? Então a gente pode colocar necessário, mas é complicado, a gente sabe que é. E é complicado, mas é necessário, né? É interessante que a gente tente aprender, embora seja complicado, para poder realmente inovar, como muitos têm colocado aqui. Pessoal, quando eu colocar para frente aqui, vai iniciar o quiz, tá bom? E aí vai pedir para vocês colocarem o nome de vocês e a gente inicia. Vou fazer seguido assim por conta do nosso tempo, tá? Vou colocar uma palavrinha aqui também. Contribuir aí com a palavra inovação. Tem professores relatando que está ouvindo normal, viu, gente? Normal, no tablet aqui apareceu normal Uhum. também a voz de vocês. Uhum. Pessoal, então esse agradeço aí resultado as informações. Oi, Gerson. Não, eu somente agradeci as informações dos Ah, professores. sim, legal. Obrigado, Gerson. Pessoal, essa nuvem de palavras depois a gente disponibiliza também, tá bom? Enquanto isso, vamos ingressando aí no quiz. Aqui ele parou de apresentar para mim os nomes das pessoas na tela, mas ele está mostrando ali a quantidade que está entrando, 32, 35. Acho que logo na live de vocês vai parar de mostrar também, mas as pessoas estão ingressando, tá bom? E aí, só para a gente comparar, né, quando a gente usa o Mentimeter, o Mentimeter talvez nesse ponto com alunos seja mais interessante, porque ele cria aqueles avatares que a gente vai vendo aparecendo na tela, né, já o Slido não, ele é um pouquinho mais limpo, né, só aparece o nome. Então, fica da escolha aí de vocês, qual trabalhar com os alunos, né. Vou esperar chegar a 100 aqui também para a gente colocar a primeira pergunta. Eu acredito que o Mentimeter, ele é mais lúdico, né? Ele é um pouco mais corporativo, né? O Slido, ele tem essa cara mais corporativa. Porém, é mais objetivo, né? Eu achei Ele tem, interessante. o Mentimeter tem mais cara de escola, assim, né? Sim. Alguns de vocês aqui usam o Kahoot nas escolas. E o Kahoot é basicamente a mesma coisa, só que ele é bem escola mesmo. Ele é feito para escola e tem as mesmas funcionalidades. Ô, Bruno, diz uma coisa pra gente. A gente consegue acrescentar quantas questões? Olha, eu parei aqui na quinta questão, mas quando eu coloquei a quinta, ele deu a opção da sexta. Já é mais do que o Mentimeter. Eu só não vi o limite dele, né? Até onde ele ia. Mas já é mais do que o Mentimeter. Então, aí já cabe bem para a escola, né? Já dá para, por exemplo, Sim. tentar chegar a 10, por exemplo, que é um número cabalístico na escola, né? Sim, sim. Eu coloquei só 5 aqui por conta, né, do nosso tempo também. Vou passar, pessoal, aqui, ó, 104 participantes. Vamos lá, primeira questão. Se eu quero disponibilizar um link para os meus alunos, mas não quero que o meu vídeo caia na busca do YouTube, devo classificá-lo como? Ó, 20, 30 segundos aí para responder.
Isso, pessoal. Então é o não listado. Vejam, o público, o seu vídeo, você pode disponibilizar para os seus alunos, claro, mas ele vai cair nas buscas do YouTube, tá bom? E o privado, a princípio, só você vê, nem mesmo que você compartilhe o link. Aí você pode determinar pessoas que assistam aquele ali. Já o não listado, não. Você pode fornecer o link que as pessoas assistem via link. E ele não cai nas buscas, né? O pessoal tá afiado aí, parabéns, hein? Tá, foram rápidos, é. Vamos ver o ranking. Então, o Marcelo foi o mais rápido a responder, né, em 11 segundos. E aqui ele mostra os 5 primeiros, pelo jeito, né, diferente do Mentimeter que mostra os 10 primeiros. Vamos lá, seguir para a segunda pergunta. E esse Marcelo não sou eu, tá, gente? No celular, somente com mais de 1.000 inscritos e mais de 4.000 horas assistidas que eu consigo. Prestem atenção sempre na tela do Mentimeter e não aqui da live, porque na live tem um atraso, hein? Na tela do Slido, aliás, né? Isso, pessoal. Então, aqui são duas situações que somente com os mais de 1.000 inscritos e mais de 4.000 horas que você consegue, que é fazer lives e promover enquetes. A primeira, subir um vídeo, eu consigo, independente do dispositivo, independente dos inscritos e das horas, certo? E a última também, gravar vídeo a gente consegue, gravar e já subir para o YouTube, tá? Só essa do meio aqui, que só essas duas situações para eu poder fazer no canal. Israel passou aí, agora ficou na frente. Então vejam, ó, aqui ele mostra que, diferente do Mentimeter, né, de um total de questões, ele mostra quantas pessoas têm acertado. Então o Mentimeter não traz essa informação também. Próxima pergunta. Que tipo de vídeo fideliza os alunos no seu canal? Aquele vídeo que você vai criar regularmente para que as pessoas voltem a visitar o seu canal. Isso, pessoal, Video Hub, isso mesmo, tá? O Video Hero tem aqueles picos de audiência, mas ele geralmente não fideliza as pessoas, tá? E o Help é aquele que é criado para conteúdos específicos. Aquele que você vai dividir em partes para ir explicando em vários vídeos é o vídeo do tipo Hub. Juliana Vieira do Nascimento, agora está na frente. Israel continua aparecendo aqui no ranking, ó. Quarta pergunta. Uma maneira de organizar os seus conteúdos no YouTube é... Isso, criando miniaturas, né? Então, adquirindo mais inscritos ou com menos inscritos, isso
não caracteriza a organização, né? E classificar os vídeos como não listados também. Você pode ter um canal 100% de vídeos públicos que também seja organizado por meio de miniaturas, que facilitam a visualização do conteúdo do vídeo, lembra? Passa aqui para o ranking. Israel voltou para o primeiro lugar. Juliana continua ali. E agora a gente vai para a última pergunta. A briga tá boa aí, hein? Tá. Israel e Juliana, eles acertaram as 4 e no mesmo tempo. Exatamente, é verdade. Então, de acordo com o YouTube, se seu canal oferece conteúdo para todas as idades, seu público é... Isso, é um público misto, né? Embora você classifique ali como conteúdo para adultos, eventualmente crianças podem procurar aquele conteúdo. Então, é um público misto. Vamos ver aqui o último ranking. Júlia surgiu ali, ó. Parabéns, Júlia. Se a gente estivesse na videoconferência, a gente pediria para a Júlia agora se pronunciar. Nas formações de tecnologia, eu lembro da Pabla. A Pabla era a que vencia. Vou voltar aqui para a nossa apresentação, pessoal. Só pensando aqui, vejam que ele continua mostrando só os 5 primeiros, embora tenha mais de 100 pessoas participando. Se a gente for pensar já na adaptação disso daqui pedagógica para usar na sala de aula, a gente já percebe que teria que fazer 5 grupos de alunos para poder fazer uma competição aí em grupos, né? Já que ele vai apresentar sempre os 5 primeiros resultados. O que pode ser uma avaliação em grupo, né? Ô Bruno, só por curiosidade, nós tivemos aí em torno de 100 participantes no Slido, mas na nossa sala a gente está com participação de quantos professores? 130. Tá. Mas é porque a gente já passou o horário, já tiveram mais, tinham 240. Obrigado. Deixa eu só fazer aqui, alternar as telas para a gente finalizar. Então, nós fizemos a nuvem de palavras, criamos um registro aí que depois a gente devolve para vocês, o quiz. Essas são as nossas referências para vocês conhecerem um pouquinho mais, tanto do uso de metodologias ativas e que envolvam o YouTube, quanto em questão da metodologia para impulsionar o seu canal, dos tipos de vídeos, e tem algumas informações a mais aqui, como, por exemplo, como determinar se o seu conteúdo é para crianças. Aqui são os canais mencionados, tá? Então, os professores e o link dos canais. E aqui são canais não mencionados, aqueles canais que vieram um pouquinho depois, quando a gente já estava finalizando aqui a apresentação, tá, pessoal? Que é o professor Henry, Jefferson, Vitor, Fabrício, Lídia e Júlia de Matemática. Então, quero agradecer bastante a participação de vocês, compreensão, caso houve algum erro aí, travou alguma situação assim, e vou criar uma ordem aqui para passar para os colegas para a gente se despedir, tá bom, pessoal? Até a nossa próxima reunião, e
a gente continua se falando no grupo de WhatsApp. Obrigado e boa tarde, tá? Vou passar agora para a Rose. Boa tarde, professores. Bom trabalho. Até a próxima. Mariana? Oi, gente. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Bom trabalho aí para vocês. Marcelo? Olá, gente. Boa tarde a todos. Tenham um bom final de semana e uma boa semana e até semana que vem. Grande abraço. Ronaldo? Boa tarde, pessoal. Obrigado pela participação de todos. Deixo aqui minhas desculpas para qualquer eventual problema. A gente está sempre tentando fazer o melhor. Hoje a gente tentou fazer num formato diferente para atender a todos. Trouxemos um tema que foi solicitado por vocês. Queria agradecer também pela parceria do Bruno de estar aqui com a gente no ATPC de Ciências da Natureza, trazendo o pessoal dele de tecnologia também. Obrigado aos professores de tecnologia por ter participado hoje conosco aqui no ATPC de Ciências da Natureza e Matemática. E demais, um bom término de semana para todos aí e obrigado. Até mais. Então, gente, mais uma vez, muito obrigado pela participação aí de todos. Só queria fazer uma ressalva aqui. Toda semana, quando for encaminhado o link para a reunião, façam acesso pelo link que é encaminhado, tá, gente? Porque se vocês entrarem direto lá no grupo, vocês vão acabar entrando numa sala que não é apropriada para a reunião. Vocês têm que acessar pelo link que a coordenação da escola vai compartilhar com vocês, beleza? No demais, o Ronaldo já agradeceu a participação do Bruno aí conosco, e eu também coloco aqui a equipe à disposição, viu, Bruno? Precisando, estamos à disposição para a gente trabalhar aí conjuntamente. E uma ótima semana a todos, e se Deus quiser, até a próxima reunião. Obrigado, Gerson. Super bem lembrado esse recado seu. Vou passar agora o Vanderlei. Então é isso, pessoal. Também quero agradecer aí a todos os participantes, ao nosso grupo aí que já, frequentemente acompanha as nossas ATPC, pessoal de Ciência da Natureza e Matemática, e hoje aí o nosso agradecimento é estendido ao pessoal também de Tecnologias. Acredito que a pauta, nosso intuito aqui é sempre ajudar, A gente aqui é pautado no seguinte lema, Quem quer, sempre arruma uma maneira de fazer. Quem não quer, vai achar uma desculpa. Então, a gente está sempre aí buscando o querer, Então, hoje testamos aí um novo formato, justamente por conta de muitas reclamações dos microfones que ficavam abrindo durante as falas, e aí a pessoa não conseguia entender o que estava acontecendo, aí era uma solicitação, feita durante as nossas apresentações: desliga o celular, o microfone, está muito tumultuado, não estamos ouvindo. Então, nós buscamos aí fazer hoje, através da live, como uma experiência. Aí o microfone ficaria só conosco, e eu acho que a mensagem fica mais limpa, até vocês. E, de qualquer forma, depois vocês passam para a gente aí um feedback do que acharam. Percebi também que parece que, dependendo da internet aí, tem já um delay normal da live, mas parece que para uns esse delay, dependendo até da capacidade da internet, ficou maior ainda, Eu percebi isso com o quiz, Enquanto teve gente que estava terminando o quiz, tinha gente falando que ainda estava na segunda questão. Então, são detalhes aí que a gente vai ajeitando com o tempo. Tá bom, pessoal? Um abraço e até a nossa próxima TPC. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Tchau, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.